O sol da província da Arábia não é o sol de Roma. Em Roma, a luz bate no mármore e devolve brilho. Faz as estátuas parecerem mais antigas do que são, mais sólidas do que a política permite. Na Arábia Romana, a luz é outra. Seca, direta, sem piedade, como se quisesse apagar as sombras onde os homens escondem suas origens. É ali, nessa borda do império, onde o latim convive com o grego e com línguas sem alfabeto romano, onde a poeira entra nos olhos e, nos pergaminhos, que nasce Marco Júlio Filipe, por volta do ano 204. Um nome perfeitamente romano para um homem que, mais tarde, carregaria um apelido que Roma nunca deixaria de repetir com um meio sorriso: o árabe. A província da Arábia não era um deserto vazio, como a imaginação de gabinete gosta de desenhar. Era uma faixa estratégica, costurada por estradas militares, por postos de cobrança, por cidades que eram ao mesmo tempo vitrines de romanidade e mercados de caravanas. Desde Trajano, quando o reino nabateu foi anexado e virou província, a Arábia Romana tinha uma função clara: segurar o flanco oriental, vigiar rotas, garantir que o comércio e os impostos chegassem, e que as tribos e os reinos do outro lado entendessem a linguagem do império, a linguagem das legiões. Se Filipe nasceu em Shaba, como a tradição mais repetida sugere, ele nasceu num lugar que, à primeira vista, parece pequeno demais para produzir um imperador. Shaba ficava no Aurã, região de basalto negro, pedra dura, lavrada em blocos que parecem ter sido arrancados do próprio chão. Não é o travertino claro da Itália. É uma rocha escura que absorve calor durante o dia e o devolve à noite. As casas, os muros, as colunas, tudo pode ter essa cor de carvão. E, no entanto, ali também havia formas romanas. Ruas traçadas, edifícios públicos, a ideia de cidade como palco de poder. O império ensinava seus súditos a reconhecer a autoridade em pedra e em ritual. Filipe cresce nesse mundo de fronteira. Um mundo onde ser romano não é uma essência, é uma prática. É pagar imposto em moeda imperial. É recorrer a um magistrado que escreve em grego ou em latim. É servir no exército, vestir o equipamento padronizado, aprender comandos, aprender a disciplina que transforma camponeses e pastores em soldados de linha. É, sobretudo, entender que Roma não é apenas uma cidade distante. É uma máquina que distribui oportunidades e punições com a mesma frieza. A família de Filipe aparece nas fontes com contornos que os antigos adoravam usar para explicar ascensões improváveis. O pai é lembrado como Júlio Marino. O nome Júlio já diz muito. Indica cidadania romana, adquirida por concessão em algum momento anterior. Talvez por serviço, talvez por favor administrativo, talvez por integração gradual. A cidadania ali não era um detalhe. Era a chave que abria portas. Sem ela, um homem podia ser rico e ainda assim ser invisível para a carreira imperial. Com ela, podia entrar no mundo dos contratos, das magistraturas locais, do serviço equestre, e o sobrenome Marino soa quase como uma ironia geográfica para quem vive longe do mar. Mas no Império, os nomes viajam mais do que as pessoas. Há também um irmão, Prisco, que vai ser importante. Em famílias provinciais que sobem, a ascensão raramente é solitária. É uma rede. Um puxa o outro, um abre caminho, o outro consolida. E quando a sorte vira, a queda também costuma ser coletiva. O que significa, na prática, um jovem da Arábia Romana sonhar com uma carreira que o leve para além do horizonte de basalto? Significa entrar no circuito equestre. O Império do século III é um império em que o Senado ainda existe, ainda tem prestígio, ainda distribui honras. Mas o motor real do Estado, cada vez mais, é a ordem equestre e o exército. Os equestres são administradores, procuradores, comandantes de unidades auxiliares, homens que sabem lidar com dinheiro e com homens armados. E, num período em que imperadores sobem e caem pela vontade das tropas, saber lidar com homens armados é mais valioso do que saber citar os clássicos. A carreira equestre não é uma escada elegante, é uma escada de serviço. O jovem que entra nela aprende a obedecer e a mandar. Aprende a escrever relatórios, a conferir listas de pagamento, a medir grãos, a contar cavalos, a inspecionar armas. Aprende a linguagem da logística, que é a linguagem secreta do poder. Porque uma legião não vive de discursos. Vive de trigo, de sal, de couro, de ferro, de soldo. E quando o soldo atrasa, a filosofia não segura ninguém. O século em que Filipe nasce é um século de nervos expostos. Roma ainda é enorme, ainda é rica, ainda é o centro simbólico do mundo mediterrâneo. Mas as bordas rangem.
No Oriente, o velho equilíbrio com os partas foi quebrado. Surge o Império Sassânida, mais agressivo, mais centralizado, com reis, que se apresentam como herdeiros de uma Pérsia antiga e que não têm interesse em ser parceiros de Roma. No Danúbio, povos e confederações pressionam, atravessam fronteiras, testam guarnições e, dentro do próprio império, a sucessão imperial vira um problema crônico. A morte de um imperador não é mais um evento raro. É um risco permanente, uma possibilidade estatística. Filipe cresce ouvindo nomes de imperadores como quem ouve nomes de tempestades. Septímio Severo Caracalla, Heliogábalo, Severo Alexandre. Cada um com seu estilo, sua corte, suas guerras, suas reformas, suas violências. E, em 235, quando Severo Alexandre é morto e começa o período que os historiadores chamam de crise do terceiro século, o império entra numa espécie de vertigem. Generais proclamados, usurpadores, fronteiras em chamas, moedas desvalorizadas, cidades tentando se proteger com muros que não precisavam há gerações. Para um provinciano ambicioso, isso é ameaça e oportunidade ao mesmo tempo. A ameaça é óbvia. Instabilidade mata. A oportunidade é mais sutil. Instabilidade abre vagas. Quando o sistema está estável, as posições são ocupadas por famílias tradicionais, por redes antigas, por patronos que controlam o acesso. Quando o sistema entra em crise, o mérito militar, ou a capacidade de sobreviver no meio do caos, pode valer mais do que o pedigree. Em algum momento, Filipe entra no serviço imperial de forma mais direta. As fontes não são generosas em detalhes sobre seus primeiros postos, e isso é típico. A história antiga, quando não quer, não vê. Mas o que se pode sentir, por trás das lacunas, é o padrão de ascensão de um homem que sabe se mover no aparelho militar administrativo. Ele não aparece como um filósofo no trono, nem como um aristocrata de toga. Ele aparece como um profissional do poder. E o poder naquele tempo tem cheiro de couro e de fumaça. Tem o som metálico de armas sendo ajustadas, tem o barulho de ferraduras em estrada de pedra, tem o murmúrio de soldados reclamando do pagamento, e o silêncio pesado quando um comandante passa. O império é uma máquina de guerra que administra um mundo, e quem administra a máquina de guerra aprende rápido que a lealdade é comprada, alimentada, recompensada, e se falhar, punida. O Oriente para Roma é sempre um teatro especial. Não apenas por causa do inimigo persa, mas porque ali as cidades são antigas, orgulhosas, cheias de memória. Antioquia, por exemplo, não é uma cidade qualquer. É uma metrópole, um centro de cultura helenística, um lugar onde a elite fala grego, com naturalidade, e onde a presença romana é ao mesmo tempo necessária e irritante. A Síria, a Arábia, a Mesopotâmia são regiões onde o império precisa ser firme sem ser cego, porque qualquer erro pode virar revolta. E qualquer fraqueza pode virar invasão. É nesse contexto que surge o jovem imperador Gordiano III, um adolescente elevado ao trono em 238, num momento de confusão política em Roma, quando o Senado e a Guarda Pretoriana e as legiões disputam o controle do futuro. Gordiano III é, para muitos, uma solução de compromisso. Jovem o suficiente para ser moldado, nobre o suficiente para ser aceito, símbolo o suficiente para acalmar. Mas um imperador jovem precisa de homens experientes ao redor. E esses homens, muitas vezes, são os verdadeiros donos do dia. Um desses homens é Timesiteu, o sogro de Gordiano III, um administrador e comandante competente, que assume papel central na condução do império e especialmente na guerra contra o novo poder persa. Porque Saporim, o Shah sassânida, não é um adversário de fronteira. É um monarca que quer mostrar grandeza, que quer cidades, que quer prestígio. E para Roma, perder no Oriente não é apenas perder território, é perder aura. A campanha oriental de Gordiano III começa com energia. O exército se move, as linhas de suprimento são montadas, as cidades se preparam para receber e alimentar tropas. A guerra no Oriente não é só batalha, é marcha. É calor durante o dia e frio à noite. É água controlada, poços disputados, rios que podem salvar ou matar. É doença, é poeira. É a necessidade de manter disciplina quando o inimigo não aparece por semanas e, de repente, aparece com cavalaria e arqueiros e uma capacidade de manobra que assusta os legionários acostumados a outra forma de combate. Timesiteu morre durante a campanha, em 243, e a morte de um homem assim abre um buraco. Um buraco que precisa ser preenchido imediatamente, porque o exército não pode ficar sem direção política e logística.
É aí que o nome de Filipe começa a ganhar peso. Ele é elevado a uma posição crucial, a prefeitura do pretório, ou pelo menos uma das prefeituras, porque o cargo podia ser compartilhado. Prefeito do pretório não é apenas chefe da guarda. No século III, é um dos principais ministros do império. Um homem que pode comandar tropas, administrar justiça, controlar acesso ao imperador. É o tipo de posto que transforma um equestre em figura de primeira linha. E aqui a origem de Filipe vira um detalhe explosivo. Um homem da Arábia, um provinciano, agora está ao lado do imperador, no coração do comando militar. Para alguns, isso é prova de que Roma é um império integrador, capaz de elevar talentos de qualquer lugar. Para outros, é sinal de decadência, de que os verdadeiros romanos estão sendo substituídos por homens das margens. O século III é cheio dessas tensões. O império precisa das margens para sobreviver, mas o centro nunca deixa de desconfiar delas. A campanha continua. E então vem o episódio que vai assombrar a memória de Filipe: a morte de Gordiano III, em 244. As versões variam. Há relatos de que Gordiano morreu em batalha contra os persas, talvez perto de Misiche, talvez em circunstâncias confusas. Há rumores de conspiração, de traição, de assassinato. E como sempre, quando um imperador morre longe de Roma, cercado por soldados e por comandantes, a verdade vira uma moeda que cada facção tenta cunhar com seu próprio rosto. O que se sabe é o resultado. Gordiano III não volta, e Filipe emerge como o homem capaz de segurar o exército. A aclamação imperial, naquele tempo, não é uma cerimônia refinada. É um ato de sobrevivência. Um exército sem imperador é um exército sem legitimidade, e um exército sem legitimidade vira presa fácil para o inimigo e para a desintegração interna. Os soldados precisam de um nome para gritar, de um rosto para colocar nos estandartes, de alguém que assine ordens e distribua recompensas. E Filipe, já no centro do comando, é o candidato natural. Mas natural não significa pacífico. A aclamação por tropas é sempre um pacto perigoso. O homem aclamado deve algo aos soldados. Deve dinheiro, deve vitórias, deve segurança. E se não entregar, será substituído. O trono, nesse período, é uma plataforma instável montada sobre lanças. Filipe, agora, precisa fazer o que todo novo imperador do século XIII precisa fazer: resolver a guerra rapidamente. Não por idealismo, mas por matemática. Guerra custa. Guerra consome homens e moedas. E, sobretudo, guerra prolongada no Oriente impede que o novo imperador vá a Roma, onde o Senado precisa reconhecê-lo, onde a população precisa vê-lo, onde a máquina simbólica do império precisa ser acionada para transformar um comandante aclamado em soberano legítimo. A paz com Saporim vem nesse contexto. Uma paz negociada, provavelmente com concessões financeiras. Um pagamento, um acordo que os romanos preferem chamar de indenização, ou presente, e os persas preferem chamar de tributo. A linguagem é tudo, o conteúdo mais ainda. Para Filipe, a paz é uma ponte. Permite retirar o exército, reorganizar, voltar ao centro. Para seus críticos, a paz pode ser pintada como fraqueza, como humilhação. E o século XIII não perdoa a aparência de fraqueza. Enquanto isso, a vida nas províncias continua com sua mistura de rotina e ansiedade. Nas cidades da Síria e da Arábia, os conselhos municipais, as cúrias, tentam manter abastecimento, manter impostos, manter obras públicas, manter a ordem. Os notáveis locais financiam banhos, templos, festivais, porque isso compra prestígio e, às vezes, proteção. Os camponeses plantam e colhem sob o risco de requisições militares. Os comerciantes calculam rotas com base em segurança. E no meio disso, circulam boatos. O imperador morreu, há um novo imperador. É um árabe. É um homem do exército. O que isso significa para nós? Filipe, antes de ser o árabe para Roma, é um produto desse mundo. Ele conhece a fronteira não como mapa, mas como experiência. Ele sabe o que é viver onde a autoridade imperial é visível em fortalezas e em destacamentos, não em discursos no fórum. Ele sabe que a lealdade das cidades orientais pode ser comprada com respeito e com autonomia, mas também pode ser perdida com arrogância. E sabe que o Oriente é um lugar onde religiões e cultos se cruzam como estradas. Deuses locais, tradições semíticas, helenismo, cultos imperiais, filosofias e também comunidades cristãs que naquele momento ainda não são poder político, mas já são presença social. A ideia de que Filipe poderia ter simpatia pelo cristianismo
ou até ter sido cristão, nasce desse caldo e de tradições posteriores. Não é um dado simples, não é uma etiqueta que se cola com segurança. Mas o fato de a suspeita existir diz algo sobre ele e sobre seu tempo. Diz que o cristianismo já era suficientemente visível para ser usado como lente interpretativa. Diz que um imperador vindo do Oriente podia ser imaginado como mais próximo dessas comunidades do que um aristocrata romano tradicional. Diz também que a memória imperial é um campo de batalha onde cada geração reescreve o passado para justificar o presente. Antes de qualquer teologia, porém, há a política nua. E a política nua, para Filipe, começa com a necessidade de construir uma base. Ele não é um senador de linhagem antiga. Ele não é um general celebrado por décadas de vitórias. Ele é um homem que subiu rápido, num momento de crise, e que agora precisa transformar velocidade em estabilidade. Para isso, ele precisa de aliados, precisa de família em posições-chave, precisa de homens de confiança no Oriente e no Ocidente. Precisa, sobretudo, que o exército continue acreditando que ele é o melhor caminho para o pagamento e para a sobrevivência. O irmão Prisco entra aqui como peça importante. Em regimes de imperadores soldados, a família frequentemente vira extensão do comando, não por nepotismo no sentido moderno, mas por necessidade. Confiança é um recurso escasso. Um irmão, um filho, um parente próximo. São pessoas cuja lealdade parece mais previsível do que a de um senador ambicioso ou de um general popular. E, no entanto, essa mesma estratégia cria ressentimento. Outros comandantes se sentem preteridos, outras elites se sentem invadidas. A ascensão de Filipe também precisa ser entendida como parte de uma transformação maior. O império está cada vez mais militarizado, e o centro de gravidade se desloca. Roma, a cidade, continua sendo símbolo, mas o poder real se move com as legiões, e as legiões estão nas fronteiras. Isso significa que homens das fronteiras, panônios, trácios, ilírios, sírios, árabes romanizados, têm mais chances de chegar ao topo. O império, paradoxalmente, se torna mais romano em sua capacidade de integrar, e ao mesmo tempo mais frágil em sua política, porque a integração vem acompanhada de competição armada. Há um detalhe que sempre volta quando se fala de Filipe: a fundação ou o embelezamento de sua cidade natal, que mais tarde seria chamada de Filipópolis, em sua homenagem, mesmo que a cronologia exata dessas obras pertença ao período em que ele já é imperador. A ideia de um homem que olha para trás, para a terra de basalto, e quer deixá-la com cara de Roma, é coerente com o que se espera de um provinciano que chegou ao topo. Construir é uma forma de dizer: eu pertenço. Eu posso transformar Pedra Negra em colunas, em teatros, em templos, em ruas com arcadas. Eu posso fazer o interior parecer centro. E ao fazer isso, eu também reescrevo minha própria origem. Não sou apenas árabe. Sou fundador, benfeitor, romano em pedra. Mas antes de qualquer arco triunfal, há o caminho. E o caminho de Filipe até o comando supremo passa por acampamentos, por escritórios improvisados em tendas, por selos de cera, por mensageiros que cavalgam noites inteiras, passa por decisões pequenas que, somadas, definem destinos. Quem recebe reforço, quem recebe suprimento, quem é promovido, quem é punido. Um prefeito do pretório não vive apenas de grandes gestos, vive de administrar o cotidiano da guerra. E a guerra no Oriente tem uma particularidade cruel. Ela é também uma guerra de prestígio entre impérios. Sapor. E quer ser visto como igual, ou superior, ao imperador romano. Roma quer manter a narrativa de invencibilidade. Quando Roma negocia, precisa chamar de vitória. Quando paga, precisa chamar de presente. Quando recua, precisa chamar de reposicionamento. Filipe aprende nesse momento que governar é controlar palavras tanto quanto controlar tropas. A morte de Gordiano III, seja qual for sua causa imediata, deixa um rastro de insegurança. Porque se um imperador pode morrer assim, longe, jovem, então qualquer um pode. E por quê? Se há suspeita de que o novo homem forte teve participação, essa suspeita vira arma política. Mesmo que não seja provada, ela cola. Ela aparece em panfletos, em murmúrios, em histórias contadas em tavernas e em salões. A reputação de um imperador do século III é sempre provisória. Filipe, ainda antes de entrar em Roma como soberano reconhecido, já carrega esse peso. Ele é o homem que veio depois, o homem que estava perto, o homem que negociou a paz, o homem que precisa voltar rápido, e ao mesmo tempo, ele é o homem que representa uma possibilidade.
a possibilidade de que o império, mesmo em crise, ainda consiga produzir continuidade. Que um provinciano possa vestir a púrpura e, em vez de incendiar tudo, tentar costurar. Mas costurar, no império, é sempre costurar com fio gasto. O tecido está rasgado em vários pontos. No Danúbio, a pressão aumenta. No Oriente, a paz é frágil. Em Roma, a política é um labirinto de expectativas. O Senado quer respeito, a plebe quer pão e espetáculo, a guarda pretoriana quer donativos, as elites querem previsibilidade. Os deuses, ou pelo menos seus sacerdotes, querem rituais. E Filipe, vindo de onde vem, precisa aprender a falar todas essas línguas sem parecer falso em nenhuma. Ele já tem, no entanto, uma vantagem que muitos subestimam. Ele conhece o Império Real, não o Império Ideal. Ele conhece a distância entre decreto e execução. Conhece a diferença entre uma fronteira desenhada e uma fronteira patrulhada. Conhece o valor de um oficial competente, conhece o preço de uma marcha mal planejada. E conhece também a psicologia do soldado. O soldado quer um chefe que pareça capaz de levá-lo para casa vivo. E, se possível, com dinheiro no bolso. O apelido "o árabe" vai persegui-lo porque Roma adora simplificar. Roma transforma origens em rótulos. O africano, o trácio, o ilírio, como se um homem pudesse ser reduzido a uma direção no mapa. Mas para Filipe, essa origem é mais do que rótulo. É experiência de fronteira. É familiaridade com o Oriente. É capacidade de negociar com cidades e com chefes locais. É entendimento de que o império não é homogêneo. E, ao mesmo tempo, é vulnerabilidade. Porque quando as coisas derem errado, sempre haverá quem diga que o problema começou quando Roma deixou um estrangeiro sentar no trono. No acampamento, a púrpura não é um tecido delicado. É uma decisão. E a decisão de aceitar ser imperador, naquele momento, é aceitar uma vida curta ou uma vida perigosa. Filipe aceita. E ao aceitar, ele também aceita a necessidade de se tornar romano aos olhos de Roma de um modo que nenhum provinciano comum precisa. Ele terá de ser mais romano do que muitos romanos. Terá de falar com o Senado como se tivesse nascido para isso. Terá de distribuir títulos, moedas, promessas. Terá de construir uma imagem que apague a poeira do Aurã e substitua por mármore imaginário. Mas, por enquanto, ele ainda está no Oriente. Ainda está cercado por soldados que o aclamaram e que o observam. Ainda está sob o olhar do inimigo persa, que mede cada gesto. Ainda está no espaço onde a notícia viaja devagar e onde a morte de um imperador pode ser interpretada de 1000 maneiras antes de chegar ao Tibre. E é nesse intervalo, entre a fronteira e o centro, entre a aclamação e o reconhecimento, entre a poeira e o mármore, que a história de Filipe começa a ganhar sua forma definitiva. Porque, no Império Romano do século III, ninguém vira imperador de uma vez. O homem é testado em etapas. Primeiro pelo exército que o levanta, depois pelo inimigo que o desafia, depois por Roma, que o julga, e por trás de tudo, pelo tempo, que naquele período parece correr mais rápido, como se cada ano trouxesse a urgência de uma década. Filipe, o árabe, nasce numa província que muitos em Roma mal saberiam apontar com precisão num mapa. E ainda assim, ele aprende cedo a gramática do poder imperial. Estrada, imposto, soldado, cidade, fronteira. Aprende que a romanidade pode ser vestida, praticada, exibida. Aprende que o império é uma promessa e uma ameaça. E, quando a campanha de Gordiano III no Oriente abre uma fenda no topo, com a morte de Timesiteu, com a necessidade de um novo prefeito, do pretório, com a morte do próprio imperador, Filipe não hesita em entrar por essa fenda. O vento do deserto não pede licença. Ele entra por qualquer fresta. Ele cobre tudo com uma camada fina de pó. E às vezes é assim que a história muda. Não com um trovão, mas com um acúmulo. Um homem que sobe um degrau, depois outro, até que, quando se percebe, a poeira da província já está no coração do império. E o coração, inquieto, começa a bater no ritmo das fronteiras. Roma, sem saber ainda, já está a caminho do seu 1000º ano com um imperador que veio de longe. De muito longe. O acordo com Sapor não tem o brilho de uma vitória cantada em versos. Tem o som seco de contas sendo feitas, tem o peso de sacos de moeda mudando de mãos, de cláusulas ditadas em tendas, de mensageiros indo e voltando entre linhas inimigas, com bandeiras de trégua, sob um sol que não perdoa ninguém. Para o soldado romano, acostumado a pensar em triunfo como saque e aclamação, paz é sempre uma palavra suspeita. Para um novo imperador,
Recém-erguido pela urgência, paz é uma necessidade quase física. É a única forma de tirar o exército do atoleiro oriental e levá-lo para onde a legitimidade mora. Não nas lanças, mas no ritual. Filipe sabe disso. Ele não é um homem de ilusões. Ele viu Timesiteu morrer e o comando ficar oco por dentro. Ele viu como um adolescente com púrpura, gordiano, podia ser ao mesmo tempo símbolo e vulnerabilidade. E agora ele vê o que significa ser o nome gritado pelas tropas. Significa que cada atraso de soldo vira ameaça, cada rumor vira faca, cada decisão vira teste. O Oriente, com suas cidades antigas e seus deuses antigos, é um lugar onde Roma precisa parecer invencível, mesmo quando está negociando para sair viva. Sapori, do outro lado, também entende a linguagem. O rei sassânida não é um chefe tribal que se contenta com fronteiras vagas. Ele é um monarca de corte, de inscrição, de propaganda. Ele quer que o mundo saiba que a Pérsia voltou a ser grande. E, se Roma paga para encerrar uma campanha, isso pode ser contado como tributo. Se Roma assina um tratado, isso pode ser contado como submissão. A diferença entre indenização e tributo é uma diferença de narrativa. E narrativa naquele século é quase tão importante quanto as muralhas. Filipe escolhe o caminho que lhe dá tempo. Tempo para respirar. Tempo para voltar. Tempo para vestir a paz com roupas de vitória. A paz de 244, por mais que os detalhes exatos se percam em versões hostis e em panegíricos, tem um núcleo claro. Roma recua do risco, de uma derrota maior, e compra a possibilidade de reorganizar o império. O preço, seja em dinheiro, seja em concessões, é o preço de um reinado que ainda nem começou de verdade. Porque o reinado, no imaginário romano, começa quando Roma vê, quando o Senado reconhece, quando as moedas circulam com um novo rosto, quando os éditos chegam às cidades com fórmulas corretas, quando os deuses recebem sacrifícios em nome do novo príncipe. Até lá, Filipe é um imperador de acampamento, um imperador de poeira, um imperador cuja autoridade depende do humor de homens armados e do silêncio, ou da fala, de um inimigo que pode transformar qualquer gesto em humilhação. A marcha de retorno é uma operação de Estado. Não é só deslocar tropas, é deslocar uma história. O exército precisa atravessar estradas que cortam planícies e montanhas, passar por cidades que observam com olhos calculistas, atravessar rios onde pontes improvisadas podem virar desastre. A logística é um monstro que come diariamente. Trigo, cevada, carne salgada, vinho, azeite, forragem para animais, couro para reparar, sandálias, ferro para consertar armas. Cada carro quebrado é um atraso. Cada atraso é um boato. E boato, no século XIII, é combustível. Enquanto Filipe se move, as cartas também se movem. Mensagens para Roma. Mensagens para governadores. Mensagens para comandantes de fronteira. Mensagens para o Senado, que precisa ser convencido de que o homem que surgiu no Oriente não é apenas um usurpador de ocasião, mas o guardião da continuidade. A linguagem dessas cartas é uma arte. Firme o suficiente para parecer autoridade. Respeitosa o suficiente para não provocar resistência. O Senado, mesmo enfraquecido, ainda é o teatro onde a legitimidade se encena com togas e fórmulas antigas. E Filipe, provinciano e equestre, precisa entrar nesse teatro sem parecer um intruso. Ele tem um trunfo. A paz permite que ele se apresente como restaurador da segurança. Não como conquistador, mas como estabilizador. E estabilidade, naquele momento, é uma mercadoria rara. O império está cansado de imperadores que aparecem e desaparecem como sombras. Está cansado de campanhas intermináveis que drenam dinheiro e homens. Está cansado de moedas que perdem valor e de impostos que aumentam. Um homem que promete ordem, mesmo que seja uma ordem frágil, pode ser aceito. Mas a aceitação não é automática. A morte de Gordiano III paira como uma nuvem. Há versões que falam em batalha, em queda de cavalo, em doença, em acidente. Há versões que sussurram assassinato. E, quando um novo imperador surge imediatamente depois, com o controle do exército e com a caneta que assina a paz, a suspeita encontra terreno fértil. Não é preciso prova para que a acusação funcione. Basta que ela seja útil. E ela é útil para qualquer um que queira, mais tarde, pintar Filipe como homem sem honra, como traidor, como alguém que chegou ao topo por sangue. Filipe responde como respondem os pragmáticos. Não com confissão, não com debate moral, mas com fatos políticos. Ele precisa ser reconhecido, precisa ser visto como legítimo, e para isso, ele precisa de Roma. Quando finalmente se aproxima da Itália, o cenário muda.
O ar muda. A luz muda. O Oriente tem poeira e horizonte. A Itália tem colinas, rios, campos cultivados, vilas, estradas que parecem mais antigas do que os homens que as percorrem. E, acima de tudo, tem a sensação de que cada pedra já viu imperadores melhores e piores. Roma não se impressiona facilmente. Roma compara. Roma julga. A entrada de um novo imperador na órbita da capital é sempre um momento de tensão. A guarda pretoriana, que já derrubou e elevou príncipes, observa com olhos de cobrador. O povo, que quer pão e jogos, observa com olhos de consumidor. O Senado, que quer respeito e previsibilidade, observa com olhos de aristocrata ferido. E Filipe, que precisa de todos, chega com a postura de quem sabe que a cidade é um palco onde o menor gesto vira símbolo. O reconhecimento senatorial vem. E isso importa. Importa porque transforma a aclamação militar em legalidade romana. Importa porque permite que o nome de Filipe seja inscrito nas fórmulas oficiais, que os governadores recebam ordens sem hesitar, que as cidades façam votos e sacrifícios em seu nome. Importa porque, mesmo num século em que as legiões parecem decidir tudo, o império ainda precisa fingir, e às vezes acreditar, que existe uma continuidade institucional, e Filipe entende o valor do fingimento. Não no sentido de mentira barata, mas no sentido romano de encenação política. Rituais que criam realidade, títulos que moldam percepção, moedas que circulam mais rápido do que qualquer decreto. Ele precisa, imediatamente, se apresentar como mais do que um comandante oriental. Precisa ser príncipe romano. A primeira ferramenta é a dinastia, porque um imperador sem sucessor é um convite ao caos. Filipe tem um filho, também chamado Filipe, o futuro Filipe II. Um menino, ainda jovem, mas suficiente para ser transformado em símbolo de continuidade. A promoção do filho a César é um gesto calculado. Diz ao exército que há futuro. Diz ao Senado que há estabilidade. Diz às províncias que o poder não é apenas um acidente de campanha. E, ao mesmo tempo, é um gesto perigoso, porque dinastia no século III pode parecer arrogância. Como se um homem que mal chegou já quisesse fundar uma casa imperial. Mas Filipe não tem luxo. Ele precisa correr contra o tempo. O calendário, para ele, não é apenas sequência de meses. É uma contagem regressiva até 248. Roma fará 1000 anos. Ou, pelo menos, celebrará 1000 anos desde a fundação tradicional. E esse milênio é uma oportunidade única. Um espetáculo que pode transformar um imperador de origem provincial em rosto da eternidade romana. Um homem que chegou pela crise pode se vestir de tradição. Um homem que negociou paz pode se apresentar como guardião do destino. Só que antes do milênio, há o presente. E o presente é feito de dinheiro. O Império do século III vive uma tensão constante entre necessidade militar e capacidade fiscal. O exército é enorme, espalhado por fronteiras longas, e cada soldado espera pagamento. A moeda, pressionada por gastos e por crises, sofre desvalorização. O Estado responde como costuma responder. Ajusta teor de metal, aumenta a emissão, aperta a cobrança. Isso não é uma abstração. Isso chega às cidades como exigência concreta. Os conselhos municipais precisam arrecadar. Os proprietários precisam pagar. Os camponeses sentem o peso em requisições. E quando o Estado aperta, a lealdade afrouxa. Filipe, recém-chegado, precisa distribuir donativos. A guarda pretoriana espera. As legiões esperam. O povo espera algum sinal de generosidade. Um novo imperador que não paga é um imperador morto. Então ele paga. E ao pagar, ele amarra seu destino a uma máquina que exige sempre mais. Ele também precisa reorganizar o Oriente, porque a paz com Sapor não significa segurança permanente. Significa pausa. E pausa, no Oriente, é sempre provisória. Para isso, ele confia em homens próximos. O irmão, Prisco, ganha papel central na administração oriental. Uma escolha que faz sentido para quem precisa de confiança, mas que cria ressentimentos. Prisco, como representante do poder imperial no Oriente, precisa lidar com cidades orgulhosas, com elites locais, com cobrança de impostos, com abastecimento, com a sensação de que Roma está sempre pedindo e raramente devolvendo. E o Oriente, com sua densidade urbana e sua memória, reage mal quando sente mão pesada. A Síria e as províncias vizinhas não são periferia ignorante. São centros de riqueza e cultura. Antioquia, Emesa, Damasco. Nomes que carregam história. Quando um administrador imperial aperta demais, a resistência pode vir em forma de queixa formal, de sabotagem fiscal, de apoio a pretendentes,
e pretendentes naquele século brotam como erva daninha. Filipe tenta equilibrar. Ele precisa do dinheiro oriental, mas não pode incendiar o Oriente. Precisa de ordem, mas não pode parecer tirano. E, enquanto isso, precisa construir sua imagem em Roma. A propaganda imperial, nesse período, é uma mistura de tradição e improviso. Moedas são o meio mais democrático de comunicação. Passam de mão em mão, entram em mercados, pagam soldados, compram pão. Filipe usa moedas para dizer quem ele é. Para dizer que é piedoso, feliz, invicto, restaurador. As legendas latinas, curtas e contundentes, são slogans de Estado. E as imagens, deuses, personificações, vitórias aladas, Roma sentada com capacete, são uma linguagem que qualquer um entende, mesmo sem ler. Ele precisa, sobretudo, se encaixar na romanidade clássica. Um homem chamado o Árabe precisa aparecer como guardião de Roma. Então ele se cerca de símbolos romanos, respeita o Senado o suficiente para não provocar uma reação imediata, mantém a máquina de espetáculos funcionando e prepara com antecedência o grande ato, o milênio. Mas a preparação do milênio não é só festa, é política. É também uma forma de dizer ao exército: eu não sou apenas um comandante de fronteira, eu sou o imperador do destino romano. É uma forma de dizer às províncias: o centro ainda existe, ainda brilha, ainda manda. É uma forma de dizer ao inimigo persa: Roma continua eterna, mesmo quando negocia. E, no entanto, por trás dessa encenação, o império range. As fronteiras do Danúbio continuam inquietas. Povos atravessam, testam, saqueiam. As legiões, estacionadas em regiões como a Mésia e a Panônia, vivem sob pressão constante, e pressão constante cria líderes locais, comandantes que ganham prestígio por defender fronteiras, homens que, em algum momento, podem ser aclamados pelos próprios soldados como alternativa ao imperador distante. Filipe sabe disso. Ele sabe que o trono é uma cadeira montada sobre um vulcão. Por isso, ele tenta manter o exército satisfeito e, ao mesmo tempo, manter a administração funcionando. É um equilíbrio impossível por muito tempo, mas ele tenta. Em Roma, ele também precisa lidar com a memória de Gordiano. Gordiano III, jovem e popular, tinha uma aura de inocência. Sua morte no Oriente, longe da cidade, permite que ele seja lembrado com nostalgia. E nostalgia é perigosa para quem veio depois. Filipe precisa, então, evitar parecer o homem que roubou o trono de um menino. Ele precisa parecer o homem que salvou o império quando o menino caiu. A forma de fazer isso é simples e antiga. Continuidade, não ruptura. Filipe não chega anunciando revolução. Ele chega reafirmando tradições, reafirmando títulos, reafirmando o culto imperial, reafirmando a ideia de que Roma continua sendo Roma. E é aqui que a questão religiosa, que mais tarde vai grudar nele como sombra, começa a ganhar contornos. Porque, se Filipe tivesse sido um imperador abertamente cristão, isso teria sido impossível de esconder num estado que ainda se define por rituais públicos e por sacrifícios. O imperador é, por função, pontífice máximo, guardião da paz com os deuses. A religião romana não é apenas crença, é contrato público. Um imperador que se recusasse a sacrificar quebraria o contrato diante de todos. O que existe no caso de Filipe é outra coisa, uma ambiguidade que permite leituras. Tradições cristãs posteriores vão dizer que ele teria simpatia, que teria sido benevolente, que teria até buscado orientação de líderes cristãos. Isso pode refletir, mais do que um fato claro, o clima do período. Comunidades cristãs crescendo, especialmente no Oriente, e um imperador oriental que não parece ter perseguido com vigor. Num século em que perseguições variam de intensidade conforme o imperador e a crise, a ausência de perseguição pode virar, na memória, sinal de afinidade. Mas no cotidiano do governo, Filipe age como imperador romano. Ele precisa agir assim. Ele precisa aparecer em cerimônias. Precisa permitir que a máquina religiosa do Estado funcione. Precisa, inclusive, preparar os ritos que, em 248, vão reafirmar a ligação entre Roma e seus deuses tutelares. A suspeita cristã, portanto, não é uma chave simples. É uma camada de memória, uma forma de gerações posteriores reivindicarem um imperador antes de Constantino. E, ao mesmo tempo, é uma forma de adversários insinuarem que ele não era plenamente romano. A ambiguidade serve a todos, menos ao próprio Filipe, que precisa de clareza política. Ele também precisa lidar com a própria imagem pessoal. Um imperador vindo da Arábia Romana carrega, aos olhos de muitos, um exotismo involuntário. Roma é cosmopolita, mas também é cruel em seus preconceitos. O apelido o árabe não é neutro.
Ele pode ser dito com admiração. Vejam como o império integra. Ou com desprezo. Vejam como o trono caiu nas mãos de um estrangeiro. Filipe responde com romanidade performada. Títulos, moedas, cerimônias, respeito formal ao Senado, promoção do filho e, quando possível, obras e beneficências que deixem marcas. A cidade natal, Shaba, começa a ser transformada em vitrine. Basalto negro ganhando formas romanas mais explícitas. Colunatas. Edifícios públicos. Uma cidade que passa a carregar o nome do imperador. Filipópolis. É um gesto que diz muito sobre o século III. O centro está tão dependente das margens que as margens agora podem se vestir de centro. Um imperador pode nascer longe e, ainda assim, impor seu nome em pedra. E, ao impor seu nome, ele tenta controlar a narrativa. Não sou apenas o árabe. Sou fundador, sou benfeitor, sou romano em arquitetura. Em Roma, porém, arquitetura é outra escala. Ali, cada obra é comparada com Augusto, com Trajano, com Adriano. Filipe não tem tempo nem recursos para grandes programas monumentais que mudem a face da cidade. O que ele tem é o calendário e a propaganda. E ele tem, sobretudo, a necessidade de parecer estável. A estabilidade no século III é uma máscara que precisa ser mantida mesmo quando o rosto por baixo está cansado. Filipe precisa sorrir em cerimônias enquanto recebe relatórios de fronteiras. Precisa distribuir moedas comemorativas enquanto calcula como pagar as legiões. Precisa prometer continuidade enquanto sabe que qualquer comandante popular pode virar rival. E rivais começam a aparecer no horizonte, ainda como sombras, não necessariamente com nomes claros neste momento, mas como possibilidade estrutural. O império está cheio de homens armados com ambição e com tropas que os amam. Filipe, ao promover o filho e ao confiar no irmão, tenta fechar o círculo da confiança. Mas fechar o círculo também significa excluir outros. E excluídos, no Império Romano, raramente aceitam o papel de figurantes. Mesmo assim, por um breve momento, o regime de Filipe parece funcionar. A paz no Oriente dá respiro. O reconhecimento em Roma dá forma. A dinastia dá promessa. O Império, cansado, aceita a ideia de que talvez haja alguns anos sem terremoto político. Só que o século III não dá presentes sem cobrar juros. A máquina fiscal continua pressionando. A moeda continua sofrendo. As fronteiras continuam ardendo. E no meio disso, Filipe precisa preparar o grande espetáculo que vai coroar sua tentativa de legitimação. O milênio de Roma. Ele precisa que 248 seja mais do que um ano. Precisa que seja um selo. Um selo que carimbe sua imagem na memória coletiva. O imperador do 1000º aniversário. O homem que presidiu a eternidade. E é por isso que, já em 244 e 245, cada gesto dele em Roma tem um duplo sentido. Quando ele se mostra respeitoso ao Senado, não é apenas cortesia, é investimento. Quando ele promove o filho, não é apenas amor paterno, é arquitetura política. Quando ele mantém os ritos e os cultos, não é apenas devoção, é contrato social. Quando ele manda mensagens ao Oriente e ao Danúbio, não é apenas administração, é tentativa de impedir que o império se parta antes da festa. Porque a festa para Filipe não é luxo, é necessidade. Roma faz 1000 anos e o homem que estiver no trono naquele momento vai tentar parecer inevitável, como se sempre tivesse sido destinado a isso. Filipe, o árabe, sabe que não é inevitável. Ele é improvável. E por isso mesmo, ele precisa trabalhar dobrado para que o improvável pareça natural. Ele precisa que o povo o veja como imperador romano, não como acidente oriental. Precisa que o Senado o trate como príncipe, não como intruso. Precisa que as legiões o temam e o respeitem, não apenas o tolerem. Precisa que as províncias acreditem que vale a pena continuar enviando impostos para um centro que promete proteção. E, enquanto ele constrói essa imagem, o ruído de fundo não para. O ruído de fronteiras. O ruído de moedas. O ruído de homens que, em fortalezas distantes, começam a pensar que também poderiam vestir a púrpura. Filipe caminha por Roma com a consciência de que a cidade é um espelho cruel. Ela reflete grandeza, mas também reflete fragilidade. Cada estátua de imperador passado é uma lembrança de que a púrpura não garante longevidade. Cada arco triunfal é uma lembrança de que triunfos podem ser reescritos. Cada templo é uma lembrança de que os deuses, na política romana, são aliados que exigem pagamento. Ele veio do basalto negro do Aurã, agora pisa em mármore. Mas o mármore, quando molhado de sangue, fica escorregadio do mesmo jeito. E, ainda assim, ele insiste em parecer o homem certo, o homem do tempo certo.
O homem que vai conduzir Roma ao seu 1000º ano com a mão firme, com o rosto sereno, com a promessa de continuidade, porque no fundo, é isso que ele está vendendo desde 244. A ideia de que a crise pode ser administrada, que a guerra pode ser encerrada, que o império pode respirar, que a eternidade romana ainda cabe dentro de um reinado curto, e por alguns anos, essa ideia vai parecer plausível. Até que o próprio império, inquieto, comece a cobrar o preço. Em 248, Roma acorda com a sensação de estar vivendo dentro de um número, 1000. Uma cifra redonda, pesada, quase mística, que não descreve apenas tempo. Descreve destino. 1000 anos desde a fundação que os romanos gostam de contar a partir de Rômulo, como se a cidade tivesse nascido já com a vocação de mandar no mundo e, quando uma sociedade inteira decide que um aniversário é sagrado, o aniversário vira arma, vira prova, vira tribunal. Filipe sabe que aquele ano não pode ser apenas mais um no consulado de alguém. Não pode ser só uma sequência de dias com audiências, petições, relatórios de fronteira e contas atrasadas. Precisa ser um espetáculo que faça o império esquecer, por algumas semanas, que o século III é um corredor estreito cheio de portas arrombadas. Precisa ser uma encenação tão antiga, tão carregada de fórmulas, que pareça inevitável. Roma faz 1000 anos. E o homem que estiver no trono, naquele instante, tenta se colar à eternidade como se fosse parte dela. O problema é que Filipe não veio da eternidade, veio da urgência. Veio do Oriente, do acampamento, do acordo com Sapor, do cheiro de couro e suor, do cálculo frio de quanto custa comprar tempo. E agora ele precisa transformar tempo comprado em tempo celebrado. Precisa converter paz suspeita em prosperidade visível. Precisa fazer com que a cidade, e por extensão, o mundo romano, olhe para ele e veja não um improviso, mas uma continuidade. Roma, quando quer, sabe ser teatro, sabe ser procissão, sabe ser fumaça de incenso subindo em espiral diante de colunas, sabe ser o brilho do bronze polido, sabe ser o rumor de multidão, comprimida em ruas estreitas, esperando ver passar algo que confirme que a ordem ainda existe. E o milênio exige tudo isso. Exige a coreografia completa. Sacerdotes, magistrados, vítimas para o sacrifício, fórmulas recitadas com a pronúncia correta. A cidade, inteira lembrando, ou fingindo lembrar, que os deuses ainda estão do lado romano. Os ludes saiculares, os jogos seculares, são o coração ritual dessa comemoração. Não são jogos comuns, não são apenas corridas e feras. São, na imaginação romana, a marca de um século que se fecha e outro que se abre. Um rito de passagem coletivo, como se Roma pudesse, por decreto e sacrifício, renovar o contrato com o tempo. A tradição desses jogos é antiga, e como toda a tradição romana, é também maleável. Cada imperador que os celebra escolhe o que enfatizar, o que esquecer, o que inventar como restauração. Augusto já tinha usado os jogos seculares para dizer: começou uma nova era. Agora Filipe quer dizer algo parecido, mas com uma diferença cruel. Augusto podia prometer paz depois de guerras civis vencidas. Filipe precisa prometer estabilidade enquanto as guerras ainda estão no quintal. A cidade se prepara como se fosse receber um deus, e em certo sentido é isso. Recebe a ideia de Roma como divindade. Os dias de festa reorganizam o ritmo urbano. O comércio se adapta. As oficinas trabalham para produzir o que será consumido em massa: coroas, tecidos, objetos votivos, lembranças. Os açougues e os mercados sentem a pressão de abastecer uma multidão que vai comer mais, beber mais, gritar mais. Os administradores calculam quantos animais serão necessários para os sacrifícios e para os espetáculos: bois, ovelhas, porcos, a tríade clássica do sacrifício romano. E também as feras exóticas que fazem o povo prender a respiração. Leões, leopardos, ursos, animais que chegam de longe como prova de que o império ainda alcança o mundo. E tudo isso custa. Custa dinheiro, custa logística, custa autoridade. Porque, para que o espetáculo funcione, alguém precisa mandar. E mandar naquele momento é sempre uma negociação com o medo. Filipe, o árabe, precisa aparecer como o homem que domina o ritual. Ele precisa ser visto no lugar certo, com a toga certa, com a postura certa. Precisa ser o pontífice máximo que garante a Pax Deorum, a paz com os deuses. Precisa fazer o gesto de lançar incenso, de tocar a vítima, de pronunciar, ou mandar pronunciar, as palavras que ligam Roma ao céu. E, ao mesmo tempo, precisa manter o exército pago. Precisa manter governadores obedientes,
Precisa manter a moeda circulando. Precisa manter o império inteiro acreditando que o centro ainda é centro. A propaganda nesse ano não é um detalhe, é o próprio cimento. E a propaganda romana tem um veículo que atravessa fronteiras mais rápido do que qualquer mensageiro: a moeda. Em 248, as oficinas monetárias trabalham como se estivessem imprimindo a própria memória. O rosto de Filipe circula em prata e bronze, e com ele circulam palavras que são promessas comprimidas. Saec Vilaris AVGG, miliari em. Alusões Romae Aeternae, a Roma eterna. As imagens falam com uma clareza quase infantil. Roma personificada, sentada com capacete e lança. A loba com os gêmeos, lembrando a origem mítica. Templos e altares. E, sobretudo, animais. Animais em moedas. Não por capricho, mas por programa. Hipopótamos, leões, cervos, cabras monteses, elefantes, uma espécie de catálogo do mundo dominado. Um zoológico de metal que diz ao camponês na Gália e ao mercador na Síria. O império ainda é vasto, ainda é capaz de trazer o estranho para o centro e transformá-lo em espetáculo. E para o povo de Roma, essas moedas são quase ingressos simbólicos. Você segura na mão a prova de que está vivendo um ano excepcional, só que o metal também denuncia, porque, quando a moeda perde qualidade, quando o brilho é mais de cobre do que de prata, quando o peso parece leve demais, o povo não precisa entender economia para sentir que algo está errado. A inflação não é uma teoria. É o pão que custa mais, é o soldado que reclama, é o cobrador de impostos que chega com mais urgência. Filipe pode celebrar 1000 anos, mas não pode celebrar com metal puro se o tesouro está sendo drenado por fronteiras e por donativos. E o milênio, por mais grandioso, não suspende a realidade. Ele a cobre com um pano bordado, por baixo a madeira range. O Senado participa, porque precisa participar. O Senado, naquele século, já não decide como no tempo da República, mas ainda é o guardião de uma linguagem. Ele fornece a moldura de legalidade. A sensação de que o príncipe não é apenas um general consorte. E Filipe, que chegou ao poder pela via militar, entende que precisa dessa moldura como precisa de ar. Então ele respeita o ritual senatorial, distribui honras, mantém a aparência de cooperação. A aristocracia romana, por sua vez, aceita o jogo porque também precisa de estabilidade, mas aceita com reservas, com aquele olhar de quem mede o tecido da toga do outro e decide se é legítimo ou apenas caro. E há o povo. O povo de Roma, que não é uma massa homogênea, mas uma cidade de bairros, de clientelas, de trabalhadores, de desempregados, de libertos, de estrangeiros, de veteranos, de gente que vive de pequenos negócios e de gente que vive de favores. Para esse povo, o milênio é concreto. É comida distribuída, é espetáculo, é a chance de esquecer por alguns dias que a vida urbana pode ser dura. O imperador que dá jogos compra aplauso, compra silêncio. Compra, por um momento, a sensação de que o mundo está no lugar. Os jogos no circo máximo, as corridas de bigas, são o pulso mais visível. O circo é uma garganta de pedra e madeira onde a cidade grita. As facções, verdes, azuis, vermelhos, brancos, não são apenas torcidas. São redes sociais antes do nome, identidades coletivas que atravessam classes. Quando as bigas disparam, quando os cavalos fazem a curva perigosa na espina, quando uma roda quebra e um cocheiro é arrastado, a multidão reage como se a própria Roma estivesse correndo. E naquele ano, cada vitória, cada queda, cada grito parece carregar um significado extra. 1000 anos e ainda estamos aqui. No anfiteatro, as caçadas e as execuções públicas lembram outra face do poder. A capacidade de matar em público e chamar isso de ordem. As feras exóticas, trazidas de longe, são uma metáfora viva do império. O centro consome o mundo, e o povo consome o centro consumindo o mundo. É brutal, é fascinante, é romano. Filipe preside. Ele aparece. Ele é visto, e ser visto, para um imperador, é uma forma de governar. O rosto dele, a postura dele, a forma como reage ao clamor, tudo isso é observado. Um imperador que parece distante perde o povo. Um imperador que parece fraco perde o exército. Um imperador que parece estrangeiro perde o Senado. Filipe precisa parecer tudo ao mesmo tempo. Próximo, forte, romano. E enquanto Roma se embriaga de si mesma, as províncias escutam o eco, porque o milênio não é só para a cidade, é para o império inteiro. As cidades provinciais fazem votos, erguem altares, organizam seus próprios jogos locais, enviam delegações,
Governadores escrevem relatórios com fórmulas de lealdade. As elites locais aproveitam para mostrar romanidade. Patrocinam banquetes, distribuem moedas, exibem estátuas do imperador. É uma cadeia de imitação. Roma celebra, o império repete, e a repetição cria a sensação de unidade. Mas unidade, naquele momento, é uma superfície. No Danúbio, a linha de fortalezas continua sendo testada. A pressão de povos além da fronteira, grupos que os romanos chamam de godos, carpos e outros nomes que mudam conforme o cronista, não é um evento único, é um estado permanente. Incursões, saques, negociações, pagamentos, represálias. E cada vez que uma legião sente que está sendo abandonada, cada vez que um comandante local sente que pode resolver melhor do que Roma, a ideia de um novo imperador nasce como possibilidade. No Oriente, a paz com Sapor é uma pausa tensa. O rei sassanida não esquece. Ele inscreve vitórias em pedra, ele constrói sua própria narrativa. E, mesmo que não haja uma grande campanha naquele instante, a fronteira oriental exige atenção constante. E a atenção constante custa dinheiro e homens. E o dinheiro, de novo, volta como fantasma. Porque o milênio é caro. E o império já está caro. O Estado romano, para manter o exército, para manter a burocracia, para manter a cidade abastecida, precisa extrair recursos. Isso significa impostos mais pesados, requisições, pressão sobre conselhos municipais. As elites locais, que são a engrenagem fiscal do império, começam a ranger. E quando a engrenagem fiscal range, a política treme. É nesse clima que surgem as usurpações, não como grandes revoluções ideológicas, mas como sintomas, como febres. No Danúbio, um nome aparece como faísca: Pacaciano, um usurpador proclamado por tropas, provavelmente em meio ao desespero e à raiva de soldados que se sentem mal pagos e mal protegidos. A lógica é simples e terrível. Se o imperador distante não resolve, fazemos um imperador aqui. A púrpura, nesse século, é uma peça de roupa que pode ser improvisada com um manto tingido e um grito coletivo. Pacaciano não precisa conquistar Roma para ser perigoso. Basta existir. Basta que a notícia corra, porque a notícia, no império, viaja com mercadores, com soldados em licença, com mensageiros oficiais, com cartas copiadas e recopiadas. E cada notícia de usurpação é uma pergunta silenciosa que se espalha. Se eles podem, por que nós não? No Oriente, outra chama: Jotapiano, um nome ligado a elites locais, a ressentimentos contra a administração imperial, possivelmente contra a dureza fiscal associada ao governo de Prisco, o irmão de Filipe. Aqui, a dinâmica é diferente. Não é apenas fronteira militar, é orgulho urbano, é economia, é a sensação de que Roma suga e não protege. Um usurpador oriental pode se apresentar como defensor das cidades contra a rapacidade de funcionários imperiais. Pode prometer alívio, pode prometer justiça. E, mesmo que dure pouco, ele revela uma fratura. O Oriente não é apenas uma província obediente. É um mundo com memória e com capacidade de resistência. Há ainda sombras de outros pretendentes, nomes que aparecem e desaparecem em fontes fragmentárias, como Silbânaco, figuras quase fantasmáticas que lembram o quanto o período é instável. Às vezes, basta uma moeda com um nome estranho para sugerir que, em algum canto, alguém foi chamado de Augusto por alguns dias. Alguns dias. E no século III, alguns dias já são suficientes para matar gente, para dividir lealdades, para obrigar o imperador legítimo a reagir. Reagir como? Com força, com dinheiro, com promessas, com substituições de comandantes, com cartas severas, com perdões calculados. Filipe precisa apagar incêndios sem parecer que está correndo. Precisa mostrar que controla, mesmo quando está sendo puxado por todos os lados. E no meio disso, ele tem um filho, Filipe II. O menino, já não tão menino, é parte do programa de estabilidade. Em algum momento, ele é elevado de César a Augusto. Compartilhando o título imperial, é um gesto que tenta dizer: não há vazio, não há interregno, não há espaço para aventureiros. Há uma casa imperial, há continuidade. Mas esse gesto também tem um efeito colateral. Ele lembra a todos que o poder está concentrado numa família, e para comandantes ambiciosos, isso é provocação. Para senadores ressentidos, isso é motivo de desprezo. Para o exército, isso é irrelevante se o soldo atrasa. A dinastia é uma ideia bonita, mas a lealdade militar é uma coisa de estômago. E o estômago do exército é alimentado por metal. Metal que, cada vez mais, precisa ser arrancado de um império cansado.
O milênio, então, vira um contraste quase cruel. De um lado, a Roma eterna em moedas brilhantes, a loba, os gêmeos, os deuses, os jogos, a multidão. Do outro, relatórios de fronteira, queixas de governadores, rumores de usurpadores, a pressão fiscal, a moeda que perde valor. É como se a cidade estivesse dançando sobre um chão que treme. E Filipe, no centro desse palco, precisa manter o sorriso imperial. Há também a questão da origem. O árabe. O apelido não desaparece porque ele celebra Roma. Pelo contrário, quanto mais ele se veste de tradição, mais alguns lembram que ele veio de fora do imaginário aristocrático romano. E isso é venenoso, porque Roma é universal na prática. O império está cheio de provinciais que viram romanos, mas é exclusivista no orgulho. Um imperador nascido na província da Arábia pode ser prova de integração, sim, mas também pode ser usado como insulto por quem quer dizer que o mundo virou de cabeça para baixo. Filipe tenta neutralizar isso com romanidade em excesso, com títulos corretos, com respeito formal, com a imagem de Roma em tudo, e ao mesmo tempo, ele não esquece suas raízes. A cidade natal, Charba, transformada em Filipópolis, é um monumento à ambição provincial. Colunatas, edifícios públicos, uma tentativa de imprimir no basalto negro do Aurã a gramática arquitetônica do império. É como se ele dissesse: eu posso fazer Roma nascer onde eu quiser. Eu posso levar o centro para a margem. Só que o centro verdadeiro continua sendo Roma. E Roma, naquele ano, está ocupada demais celebrando para perceber, ou finge não perceber, que o mundo ao redor está ficando mais perigoso. E é aqui que a sombra religiosa volta, não como certeza, mas como murmúrio, porque mais tarde, cristãos vão olhar para trás e tentar encontrar sinais. Vão dizer que Filipe teria sido simpático, que teria sido benevolente, que teria até se aproximado de líderes cristãos. A história, quando é contada depois, gosta de precursores, gosta de encontrar o primeiro antes do primeiro oficial. E Filipe, por ser oriental, por não ser lembrado como grande perseguidor, por ter reinado num período em que o cristianismo já é uma presença significativa em várias cidades, vira candidato perfeito para essa leitura. Mas o que se vê em 248 é um imperador profundamente inserido no ritual público romano. Os jogos seculares não são compatíveis com um governante que rejeite sacrifícios. O imperador, como figura pública, é parte do mecanismo religioso do Estado. Ele pode ter crenças privadas, pode ter simpatias, pode ter tolerância. E tolerância, naquele período, já é algo. Mas a máquina do império exige gestos, exige fumaça no altar, exige a linguagem dos deuses tradicionais. E Filipe, que precisa desesperadamente parecer legítimo, não vai abrir mão dessa linguagem, não naquele ano. Não quando Roma faz 1000 anos e cada detalhe é observado. O milênio, portanto, é uma vitória de imagem, uma vitória de encenação. Filipe consegue o que queria. Por um momento, ele é o rosto da Roma eterna. Ele preside a cidade como se tivesse nascido para isso. As moedas espalham seu nome junto com a ideia de um novo século. O povo grita. O Senado aplaude com a dignidade que resta. As províncias repetem o ritual. O império por um instante parece inteiro. Mas o século III não respeita instantes. Ele os devora. Porque, enquanto Roma celebra, as rebeliões não desaparecem. Elas se multiplicam. E cada rebelião, mesmo esmagada, deixa um rastro. Soldados que aprenderam que podem proclamar um imperador. Elites locais que aprenderam que podem desafiar a cobrança. Governadores que aprendem que Roma está longe. Filipe apaga um incêndio e outro começa a fumegar. E há um detalhe psicológico que pesa. Um imperador que celebra o milênio se coloca numa posição quase impossível. Ele se associa à eternidade, ele se torna, por propaganda, o guardião do tempo. E quando as coisas começam a dar errado logo depois, a queda parece ainda mais brutal. O contraste vira acusação. Roma eterna. E, no entanto, o Danúbio arde. Novo século. E, no entanto, a moeda enfraquece. Paz com os deuses. E, no entanto, surgem usurpadores como se os deuses estivessem distraídos. Filipe sente isso. Ele não é um sonhador. Ele é um homem de administração e de quartel. Ele sabe que o espetáculo não substitui a disciplina. Mas ele também sabe que, sem espetáculo, não há legitimidade suficiente para exigir disciplina. Então ele continua. Continua distribuindo, continua nomeando, continua punindo, continua negociando. Continua tentando manter o império unido com as ferramentas que tem. Dinheiro, títulos, rituais, família, medo. E,
Ao final de 248, quando as tochas se apagam, quando as arquibancadas esvaziam, quando as feras já foram mortas e as moedas comemorativas já estão gastas em mercados distantes, sobra o som real do império, não o som de aplauso, o som de botas, o som de cartas urgentes, o som de fronteiras pedindo reforço, o som de soldados perguntando por que o imperador gastou tanto em Roma enquanto eles sangram longe. Roma fez 1000 anos. E o homem que presidiu a festa descobre que a festa não compra o futuro. Ela só compra alguns dias de silêncio. Depois, o ruído volta. Mais alto, mais perto. E, em algum lugar do Danúbio, um comandante competente começa a ser visto como solução. Um homem chamado Décio, ainda não o destino, mas já a possibilidade. E possibilidade, naquele século, é o primeiro passo para a púrpura. O Danúbio não entende aniversários. Não entende procissões, nem fórmulas antigas recitadas em latim impecável, nem a loba com os gêmeos estampada em bronze. O Danúbio entende outra língua, a do frio que racha a pele, a da lama que engole sandálias e cascos, a do grito curto de sentinela, quando alguma coisa se mexe do outro lado do rio, e quando Roma apaga as tochas do milênio, é esse som que volta a dominar o império. O som de fronteira. As notícias chegam a Roma como chegam sempre. Atrasadas, fragmentadas, com nomes que mudam de boca em boca, mas com o mesmo conteúdo de sempre. Incursões, saques, tropas inquietas. E pior do que o inimigo externo, o inimigo interno. A ideia de que, se o imperador não resolve, alguém resolve no lugar dele. Pacaciano já tinha sido um desses sintomas, um nome que aparece como febre e some como febre, mas deixa o corpo fraco. Porque a febre ensina. Ensina que a púrpura pode ser improvisada. Ensina que o Augusto pode nascer num acampamento, entre estandartes e juramentos, sem pedir licença a Roma. E quando um usurpador cai, não cai sozinho. Cai levando consigo a confiança de que o centro controla tudo. No Oriente, Jotapiano, outro clarão curto, tinha mostrado uma fratura diferente, mais urbana, mais fiscal, mais ligada ao ressentimento, contra administradores e cobranças. Ali, a rebelião não precisa de bárbaros atravessando rios. Basta um conselho municipal sufocado, basta um governador odiado, basta a sensação de que o império exige e não devolve. E por trás desse tipo de revolta, há sempre uma palavra que não aparece nos éditos, mas aparece nos mercados. Injustiça. Filipe, que tinha comprado tempo com Sapor e tinha comprado aplauso com jogos, agora precisava comprar lealdade com a única moeda que realmente importa para um imperador soldado. Confiança das legiões. Só que confiança não se cunha, e quando se tenta comprá-la com dinheiro, descobre-se que o dinheiro está cansado. O século III é um século de metal adulterado. O denário e o antoniniano já não são o que eram. A prata vira uma pele fina sobre um corpo de cobre. O povo sente no peso, no som da moeda batendo na mesa, no olhar do comerciante que hesita antes de aceitar. O soldado sente no soldo que compra menos vinho, menos pão, menos botas. E um soldado que sente isso começa a fazer contas. Contas simples. Se o imperador gasta com Roma, por que eu passo frio aqui? Se o imperador distribui donativos para a guarda, por que minha unidade recebe promessas? Filipe tenta responder como um administrador pragmático. Ele mexe em nomeações. Ele manda homens de confiança. Ele escreve cartas que misturam ameaça e paternalismo. Ele tenta, sobretudo, evitar o pior. Ter que ir pessoalmente para uma fronteira e deixar Roma sem o seu rosto. Porque o rosto do imperador, naquele tempo, é um instrumento de governo. Ausente, ele vira rumor. E rumor, no século III, é quase uma arma. Mas há momentos em que a ausência é inevitável. E há momentos em que a presença é perigosa. Filipe está preso nesse dilema. Se fica em Roma, parece distante. Se sai, parece vulnerável. E, enquanto ele calcula, o Danúbio ferve. É nesse caldo que surge Décio. Caio Messio, Quinto Décio. Um nome que não tem o exotismo de o árabe, não tem o brilho de um general oriental, não tem a aura de um homem que veio das margens. Décio é outra coisa. É o tipo de romano que a aristocracia gosta de imaginar quando pensa em virtus e disciplina. Um homem de carreira, de províncias danubianas, com experiência administrativa e militar, alguém que entende a fronteira não como mapa, mas como rotina, e num império cansado de improvisos, a rotina parece salvação. Filipe o envia para lidar com a crise no Danúbio. É um gesto que, no papel, faz sentido. Mandar um homem competente para restaurar a ordem, acalmar tropas,
reorganizar defesa. Só que, no século XIII, mandar um homem competente para um exército inquieto é como levar uma tocha acesa para um celeiro seco, porque as tropas não querem apenas ordens, querem um símbolo, querem alguém que pareça capaz de vencer. E quando olham para Décio, veem exatamente isso. A proclamação de um novo imperador raramente começa com um plano sofisticado. Começa com um círculo de oficiais, com murmúrios em tendas, com a repetição de uma frase. Ele é melhor. Melhor para nós. Melhor para Roma. Melhor para a guerra. Melhor para o soldo. Melhor para a honra. E quando essa frase se repete o suficiente, ela vira destino. Décio, ao que tudo indica, não parte para o Danúbio com a intenção declarada de derrubar Filipe. Mas intenção, nesse mundo, é uma coisa escorregadia. Um comandante pode resistir por um tempo, pode recusar, pode dizer que é leal. E ainda assim, ser empurrado para a púrpura por homens, armados que juram que é pelo bem do império. A lealdade ali é uma corrente que se rompe quando a multidão decide puxar. As tropas o aclamam. E no instante em que o aclamam, Filipe deixa de ser apenas o imperador que celebrou o milênio. Ele vira o obstáculo entre o exército e a solução que ele mesmo enviou. A notícia chega a Roma como um golpe no estômago. Não há tempo para luto, não há tempo para indignação teatral. Há tempo para decisões. Filipe precisa agir rápido, porque a velocidade é parte da legitimidade. Um imperador que hesita parece fraco. E fraqueza, naquele tempo, é convite. Ele tem ainda a máquina do Estado. Tem o reconhecimento do Senado, que, por hábito e por medo, tende a reconhecer quem está sentado no trono. Tem a guarda pretoriana, que é leal enquanto for paga, e enquanto acreditar que o vento sopra a favor. Tem, sobretudo, a ideia de dinastia. Filipe II, seu filho, já elevado a Augusto, é a tentativa de dizer ao mundo que o poder não está em disputa, que há continuidade, que não há espaço para aventureiros. Mas a dinastia no século III é uma vela em tempestade. Ela ilumina pouco e apaga rápido. Filipe convoca, mobiliza, marcha. A Itália, que durante tanto tempo tinha sido o coração seguro do império, volta a sentir o peso de exércitos em movimento. Estradas romanas, aquelas linhas de pedra e cascalho feitas para a eternidade, agora servem para levar romanos contra romanos. As cidades ao longo do caminho veem colunas de soldados, poeira levantada, carroças de suprimentos, animais de carga, ferreiros improvisando, concertos, médicos militares preparando ataduras. O cheiro é de couro, de suor, de fumaça de fogueira. O som é de metal batendo em metal, de ordens curtas, de passos sincronizados. E há um detalhe cruel. Muitos desses homens, de ambos os lados, cresceram ouvindo que Roma é uma só, que o inimigo está fora, que a guerra civil é uma doença do passado. Mas o século III é um século em que o passado volta como hábito, e o hábito de matar compatriotas reaparece com uma facilidade assustadora. O confronto acontece perto de Verona, no norte da Itália. A geografia ali não é apenas cenário, é fator, planícies, rios, estradas que convergem, um espaço onde dois exércitos podem se encontrar e decidir o destino do império em poucas horas. Não é uma batalha épica no sentido antigo, com discursos longos e duelos heróicos. É uma batalha de disciplina, de moral, de quem acredita mais no próprio futuro. E o futuro, naquele momento, parece estar com Décio. Filipe entra em combate com o peso de um reinado curto e cheio de remendos. Ele carrega a paz com sapor, que alguns chamam de prudência, outros de humilhação. Carrega o milênio, que foi brilho, mas também foi gasto. Carrega as rebeliões, que foram apagadas, mas deixaram cinza. Carrega, sobretudo, a suspeita que sempre acompanha um imperador que não nasceu no círculo imaginário da velha Roma. A suspeita de que ele é um acidente. Décio, por sua vez, carrega a promessa de restauração, a promessa de disciplina, a promessa de um retorno a uma Roma mais dura, mais antiga, mais correta. Mesmo que essa Roma seja em parte uma invenção nostálgica, nostalgia também governa. A batalha decide, Filipe é derrotado e morto. As fontes não concordam em todos os detalhes. Se caiu em combate, se foi morto por seus próprios homens quando a derrota se desenhava. Mas o resultado é o mesmo, e no século III, o resultado é o que importa. O imperador que presidiu o milênio de Roma termina no chão, longe das colunas e dos altares, longe do brilho das moedas comemorativas. Termina como terminam muitos imperadores soldados, substituído. E quando um imperador cai, o império não espera para ver se ele respira. Em Roma, Filipe II ainda está lá, jovem, com o título de Augusto, com a aparência de continuidade.
Mas continuidade sem exército é papel, e papel, naquele tempo, rasga fácil. A notícia da derrota do pai chega como uma sentença. A guarda pretoriana, os oficiais, os homens que cercam o palácio, todos fazem o cálculo que sempre fazem. Quem vai pagar amanhã? Quem vai vencer? Quem vai sobreviver? E quando a resposta muda, a lealdade muda junto. Filipe II é morto em Roma. Não há necessidade de julgamento, não há necessidade de cerimônia. A política do século III é rápida, quase mecânica. Um nome cai, outro sobe. Um rosto some, outro aparece nas moedas. A dinastia de Filipe dura o tempo de um suspiro histórico. E, no entanto, esse suspiro deixa marcas, porque a queda de Filipe não é apenas a queda de um homem, é a queda de uma estratégia. A estratégia de usar a romanidade como escudo, de encenar continuidade para sobreviver à crise. Por alguns anos funcionou o suficiente para que Roma celebrasse 1000 anos com um imperador nascido na Arábia Romana. Isso, por si só, é um paradoxo poderoso. O império que se orgulha de sua origem local, de suas colinas e seus mitos, chega ao ponto de ser representado, no seu aniversário mais simbólico, por um provinciano do sul da Síria, de uma terra de basalto e vento seco, e, ainda assim, quando a máquina militar decide que quer outro rosto, o milênio não protege ninguém. Décio entra como vencedor, e com ele entra uma nova tonalidade. Uma tonalidade mais severa, mais moralizante, mais obcecada com a ideia de que Roma está em decadência, porque abandonou seus deuses e seus costumes. Essa ideia não nasce com Décio, mas com ele ganha forma política. E é aqui que a sombra religiosa em torno de Filipe fica ainda mais interessante, porque a memória de um imperador é sempre escrita pelo sucessor e pelos inimigos do sucessor. Filipe, em vida, tinha presidido sacrifícios públicos, tinha celebrado os jogos seculares, tinha colocado Roma e seus deuses tradicionais no centro da propaganda. Isso é fato de Estado, visível em moedas, em inscrições, em rituais. E mesmo assim, séculos depois, aparece a história de que ele teria sido cristão, ou pelo menos simpático aos cristãos. Uma história que não vem do Senado, nem das moedas, nem dos editos. Vem de tradições cristãs posteriores que procuram sinais de benevolência. Antes de Constantino, procuram um quase primeiro imperador cristão, um prenúncio. A anedota mais famosa, repetida e recontada, fala de um imperador que, numa ocasião, teria sido impedido de entrar numa assembleia cristã ou de participar de um rito sem antes confessar pecados, como um penitente. A imagem é forte. O homem mais poderoso do mundo romano, parado à porta, submetido a uma autoridade espiritual, forte demais, talvez. Forte como as histórias que as comunidades contam para afirmar que, mesmo diante do poder imperial, existe um poder maior. Mas a política real do reinado de Filipe não mostra um rompimento com o culto público tradicional. Mostra, ao contrário, um homem que precisava desesperadamente da linguagem religiosa do Estado para legitimar-se. Se houve simpatia privada, se houve tolerância, ela se mistura com pragmatismo. O cristianismo, naquele momento, já é uma rede urbana significativa, com bispos, comunidades, conflitos internos e também com capacidade de sobreviver a mudanças de humor do poder. Um imperador pode ser menos hostil, e isso já vira, na memória, favorável. Pode simplesmente não perseguir ativamente e isso, comparado ao que virá depois, parece quase proteção. E o que virá depois, com Décio, é precisamente a tentativa de obrigar o império a falar uma só língua religiosa. Não por teologia, mas por disciplina. Sacrificar aos deuses e pelo bem do imperador vira teste de lealdade. E quando esse teste é imposto, a lembrança de Filipe como possível simpatizante cristão ganha contraste. Ele vira, na memória cristã, um intervalo respirável entre tempestades. Só que a memória é uma moeda tão manipulável quanto o antoniniano do século III. Ela perde pureza com o tempo. Ela ganha camadas de cobre e propaganda. Para os pagãos tradicionais, especialmente os que escrevem com nostalgia de uma Roma antiga, Filipe pode ser lembrado como um imperador, fraco, um homem que comprou paz com persas, que gastou com jogos enquanto o império sangrava, que não impôs disciplina suficiente. Para alguns, sua origem árabe vira insulto conveniente, como se a crise do império pudesse ser explicada por sangue e não por estrutura. Para os cristãos, ele pode virar quase herói, quase convertido, quase Constantino. Para os burocratas e militares, ele é mais simples. Mais um imperador que não conseguiu segurar a maré. E, no entanto,
Há algo de profundamente romano na trajetória de Filipe. Não no sentido idealizado, mas no sentido concreto. Ele é produto de um império que, ao mesmo tempo, integra e devora, integra provinciais, dá-lhes carreira, dá-lhes títulos, dá-lhes a possibilidade de chegar ao topo. E devora esses mesmos homens quando a máquina precisa de outro rosto. A Arábia Romana, que o viu nascer, com suas cidades de pedra escura, suas estradas ligando o deserto ao Mediterrâneo, suas guarnições, seus mercados onde se misturam línguas, era parte do império tanto quanto o Fórum. Filipe é prova disso. Ele sobe por redes militares e administrativas, aprende a linguagem do poder, chega ao trono no momento em que o trono é uma cadeira instável, e quando chega, faz o que um homem inteligente faz. Tenta transformar instabilidade em continuidade. Tenta vestir a crise com toga antiga. O milênio de Roma, então, fica como imagem quase cinematográfica. A cidade celebrando a própria eternidade enquanto o império, ao redor, se fragmenta em lealdades locais. Moedas com animais exóticos circulando enquanto a prata some. Procissões e sacrifícios enquanto governadores lidam com conselhos municipais falidos. Aplausos no circo, enquanto no Danúbio, soldados decidem que o imperador distante não serve. E no fim, a eternidade não escolhe. A eternidade não protege. A eternidade para Roma é uma palavra gravada em metal. O que decide é a próxima marcha, o próximo pagamento, o próximo juramento. Depois de 249, o nome de Filipe vai sendo empurrado para as margens da narrativa oficial. Não é um apagamento total. Ele não vira um não existiu, mas vira um reinado curto entre outros reinados curtos. Um degrau numa escada quebrada, sua cidade natal, Filipópolis, permanece como pedra e colunas no sul da Síria. Um lembrete físico de que um homem das fronteiras tentou, por alguns anos, puxar o centro para perto de si, um lembrete de que a romanidade podia ser construída em basalto, com planta urbana, com teatro, com banhos, com a gramática arquitetônica do poder. E, em Roma, o milênio celebrado por ele continua existindo como memória oficial. Porque Roma não pode descelebrar a si mesma. Mas, o rosto do celebrante muda de importância. O aniversário fica. O aniversariante cai. É assim que o século XIII trabalha. Ele transforma homens em instrumentos e depois os descarta. E quando alguém pergunta como um árabe pôde ser o rosto do milênio de Roma, a resposta não está em um milagre nem em uma exceção. Está no próprio mecanismo imperial, que abre portas para quem sabe servir ao exército e à administração, e fecha essas mesmas portas com violência quando o vento muda. Filipe conseguiu por um instante fazer o império olhar para ele e ver Roma eterna. E logo depois, o império olhou de novo e viu apenas mais um imperador que não venceu a próxima crise. A loba continuou amamentando os gêmeos nas moedas. Os deuses continuaram recebendo fumaça nos altares. As estradas continuaram levando exércitos. Roma continuou contando anos. E o homem que tentou colar seu nome à eternidade terminou como tantos outros. Um corpo numa guerra civil. E uma memória disputada por quem veio depois.